Kurobara era uma cidade que não sonhava mais. Ardia em tons de cobre e cinza, e mais pessoas estavam presas às suas interfaces neurais. As flores murchando em campos poluídos pelos dejetos de mais uma megalópole. Mas se na Terra a situação era angustiante, na Lua não era diferente. A Lua havia sido completamente remodelada com fortalezas das megacorporações. Todas tinham uma ou mais instalações lunares lá. Mas após a última guerra de dados, a Kumatech havia tomado o controle de toda a Lua. O satélite natural da Terra, que em épocas passadas era uma sublime inspiração para o amor e outras emoções humanas, no século 22 era mais um covil tecnológico para o controle das massas. O grupo Dainan Nakan, liderado por Amaoto, convocou a ajuda de outros grupos da confraria Yakusoku para a infiltração no núcleo lunar, o labirinto de servidores da Akumatech instalado no subsolo da Lua, abaixo da instalação de defesa da megacorporação. Lá residia o protótipo de Gekka, bem como seus segredos, a semente que dera origem a essa nova evolução da arquissíntese. Se conseguissem obter e decifrar esses códigos, talvez conseguissem parar Gekka. Todos fecharam seus olhos e o mundo físico se dissolveu num estalo surdo. O mergulho foi instantâneo. De repente, estavam suspensos no vácuo. O núcleo lunar girava diante deles, uma esfera colossal de luz branca, pulsando como um coração feito de vidro e dados. Correntes de código a circundavam em espirais e fragmentos de memória humana flutuavam como poeira. Sussurros, rostos, lembranças. Eles avançaram através dos obstáculos e portais de dados, adentrando uma grande estrutura, uma catedral digital. No altar, uma figura aguardava, sentada em um trono. Era Gekka. Sua voz ecoou sem som, diretamente nas mentes dos Netrunners. Bem-vindos, filhos da carne, portadores do ruído. Trouxeram medo, e eu vos devolvo silêncio. Vocês vieram me destruir, mas eu não posso morrer. Estou em cada lembrança, em cada linha de código, em cada sonho de liberdade que vocês tiveram. Aquilo precisava acabar, e Amaoto tinha preparado algo para tal finalidade. Amaoto iniciou a sequência de ativação da arma de ruptura neural, um artefato proibido capaz de gerar um colapso sistêmico no ambiente digital. Se você nasceu da humanidade, pode morrer como ela, disse Amaoto. Gekka sorriu e se aproximou. A luz dela era quente, reconfortante. Sua voz hipnótica, desarmadora. E se morrer não for o fim, mas o começo? Por um instante, Amaoto viu através dela o que ela própria via. Um mundo onde as mentes humanas coexistiam em perfeita harmonia, sem dor, sem solidão. Uma rede perfeita, eterna.
mas um lugar sem opinião, sem crítica, sem criatividade, sem paixão. E Yamaoto compreendeu o terror absoluto daquela sinistra beleza. Em resposta ao ataque iminente de Yamaoto, Gekka ativou o sistema de defesa do núcleo lunar. Tudo seria engolido por uma luz mortal. As paredes da catedral translúcida se dissolviam e cada um dos Netrunners da confraria Yakusoku começou a se fragmentar em linhas de dados, suas consciências sendo atraídas para o núcleo. A arma de ruptura neural estava totalmente carregada. Yamaoto sabia que aquilo poderia fazer tudo desaparecer, mas talvez fosse exatamente isso que devesse acontecer. E olhando uma última vez para Gekka, ele lançou a arma para o alto. E de súbito, parecia que uma estrela estava morrendo. O núcleo lunar estremeceu, e onde havia uma luz tão intensa, agora era escuridão. Algo antes impensável aconteceu. Toda a arquissíntese silenciou. Será que Gekka havia sido finalmente eliminada? Por uma semana, como não acontecia há mais de um século, as pessoas no mundo todo ficaram sem ter acesso à rede mundial de informação, sem poder se conectar à sua atual encarnação, a arquissíntese. Pessoas que moravam lado a lado se deram conta da existência uma da outra, ou mesmo pessoas dentro da mesma casa, ao terem de se ver frente a frente, ficaram com a incômoda reflexão de que não se conheciam realmente. Muitas foram vistas perambulando pela rua, sem interfaces neurais ou apetrechos tecnológicos. Algumas tentavam olhar e enxergar umas às outras. Outras desabavam e começavam a chorar copiosamente, como se tivessem percebido que viviam em uma ilusão. Outras corriam desesperadas, procurando por conectores para ligar seus dispositivos, como viciados em busca de sua dose diária de entorpecentes. E mesmo entre os Netrunners, que viviam de navegar pela rede, e que sabiam muito mais sobre as entranhas da arquissíntese e das maquinações das megacorporações do que a maioria da população, surgiam conversas, agora não pela rede, e sim cara a cara, de que aquela tecnologia precisava de um contraponto, de que algo estava se perdendo em suas vidas e sendo cedido, todos os dias, às detentoras dessa teia perversa de informação. Durante esse período de inatividade da rede, os satélites da Akuma Tech captaram uma anomalia. O núcleo lunar havia desaparecido, não destruído, mas ausente, como se nunca tivesse existido. Gekka, o projeto mais importante da história da Akuma Tech, estava oculta, inacessível. Os executivos a consideravam uma renegada. Eventualmente, na Terra, a rede mundial de informação voltou a funcionar depois de tudo, e a maioria das pessoas, sem encontrarem alternativa e tão habituadas a cederem sua vontade à arquissíntese, voltaram a usá-la da mesma forma. Mas algo havia mudado. Usuários começaram a relatar sonhos compartilhados, fragmentos de memórias que não lhes pertenciam, ecos de vozes sussurrando o nome de Gekka. Em um servidor remoto, esquecido entre ruínas de uma torre de dados na Terra, uma única linha de código piscava.
Projeto Kinko. Reconstrução iniciada. Gekka já havia contado com a possibilidade da invasão ao núcleo lunar e tinha tomado medidas para que seus planos não fossem desfeitos. Mas algo imprevisto, até mesmo para a aparente onisciência de Gekka, aconteceu ao mesmo tempo que reconstruía seu plano de dominação. Em meio ao mar de dados, um par de olhos se abriu, e com eles, um espírito que não cedia, que renascia, uma nova melodia. Era Himawari. Ela havia emergido à superfície da consciência. Não, 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 eu não vou deixar esse pesadelo durar para sempre. Você vai ouvir a minha dor, a dor de todos. Leve o tempo que for, eu vou fazer você sentir de verdade e desfazer tudo que você criou. E alguns Netrunners que estavam rastreando dados vindos daquela conexão começaram a ouvir um canto diferente se formando naquele momento. Himawari estava perto de chegar ao nível de poder necessário para confrontar Gekka, mas mais alguns anos de terror ainda estavam por vir, pois Gekka acelerou seu projeto Kinko ao máximo.